Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com o doutor Eric Petri. Eu sempre não pronuncio o seu nome correto, então você me corrija. O doutor Eric, ele é psiquiatra clínico e forense da UFRJ. E ele já apareceu aqui várias vezes no podcast, a gente já trouxe ele aqui várias vezes, mas tem o tempo. Mas hoje eu quis trazer ele especificamente pra gente poder falar do caso daquela criança de 9 anos que matou vários animais, inclusive coelhos, porquinhos da Índia, numa fazenda do Paraná. E eu acho que muita gente ficou assustada com esse caso, porque você vê aquele vídeo, você vê aquelas imagens. O vídeo não está disponível, ainda bem, eu acho que, inclusive, não deveria. Se você viu esse vídeo aí, não compartilhe. Porém, tem a foto dele invadindo essa fazendinha. E isso aconteceu domingo agora. Estamos na terça-feira, gravando esse episódio na terça-feira. Agora, dia 15 de outubro. E aconteceu no domingo, agora, no último final de semana. E eu acho que chocou todo mundo, porque você vê uma criança tão nova assim, matando tantos animais e de uma forma tão cruel. Agora, doutor Eric, eu queria primeiro falar bem-vindo de novo ao podcast. E também não só apenas isso, eu tenho uma grande dúvida. A gente já trouxe vários casos aqui de serial killers e você participou de algum deles. E no que a gente falava, a gente sempre trouxe alguns serial killers que eles tinham um pouquinho ali de sadismo. Eles começaram com pequenos atos que seriam assim tirar a vida de um animalzinho e tudo mais. O que você acha que uma criança de hoje, 9 anos de idade, o que ela pode ser no futuro se ela não tiver alguma assistência, se ela não tiver alguém ali para poder fazer com que talvez ela não cometa esses crimes. Esses crimes não, porque ela não vai ser responsabilizada, mas cometer esses atos cruéis, né? É importante deixar claro que eu vou colocar aqui de uma maneira geral, não falando do menino específico, até porque tem muito pouca coisa desse É, material, etc. Então, assim, falando de maus tratos e animais de uma maneira geral. Assim, quando a gente pega a história, né, de vida dos serial killers, a gente vê algumas características como, por exemplo, urinar na cama até mais tarde, ateamento de fogo, e os maus tratos com animais na infância, né? Porque indicam não só uma ausência de remorso e uma ausência de culpa, mas também um prazer em infligir a dor, né? sim. Que é algo que a gente vinha conversando há pouco tempo, que é uma minoria dos psicopatas que tem esse prazer em infligir a dor, né? E é algo que é muito marcante nos serial killers. É claro que nem toda criança que comete um ato violento ou mata animais vai eventualmente se tornar um serial killer. Agora, é claro que a magnitude de algumas situações, né, você passar muito tempo ali de lá mutilando animais é algo que choca muito, né? É, Porque mostra realmente uma ausência total de remorso, né? De empatia ou de qualquer outra situação, né? sim, porque assim, foram mortos 20 coelhos e 3 porquinhos da Índia. E segundo ali o pessoal que tava, é que ele até tinha tirado patas do animal. Eram detalhes assim, bem fortes. Ele arremessou os bichinhos. Era assim, uma coisa bem violenta. Não foi assim, ai, fui lá e sei lá, pegou alguma coisa e saiu matando todos. Não, ele realmente tirou pata, ele arremessou o bichinho. E ele ainda estava acompanhado de um outro cachorro, ou seja, provavelmente era o cachorro dele. Eu não entendi muito bem, acho que a gente vai descobrir um pouquinho depois. Porém, isso realmente assusta, né? Quando você vê que não foi simplesmente o ato de ir lá, uma explosão e tirar a vida dos animaizinhos. Ele fez com 20 e com essa crueldade de tirar pedaços e tal. E aí o que preocupa mais é justamente essa tortura, né? Que a tortura é a crueldade no seu Sim. nível mais alto, né? Que é justamente o que a gente vê nos serial killers, né? Eles gostam, eles apreciam ali né? É literalmente um gozo sexual, né? É uma perversão sexual para o serial killer. Ele está torturando e tá vendo aquela situação, aquela dor infligida. E é isso que preocupou muito, né? Nesse caso de, de, de de infligir tanta dor, né, e tortura nos Sim. animais, porque muito eventualmente você pode ter algumas crianças que, por alguma curiosidade, ou muito menores, é claro, acho que 9 anos já é uma idade, né, assim, onde você tem muita consciência do que está fazendo, por matar um É. inseto, um bichinho ali, queimar um caracol, falar, né, assim, mas eu acho que nesse caso parece que há uma consciência total do sofrimento que está sendo infligido, né, então pelo menos o pouco que eu vi até agora é algo muito grave, né, Érica? Sim, e assim, muito grave.
Porém, a minha grande pergunta agora, porque a gente sabe que essa é uma criança que está por aí, que está aqui no Brasil, e assim como elas, a gente tem provavelmente várias outras por aí. É, é possível que a gente consiga prevenir que uma criança ela se torne um criminoso ou tenha um tipo de comportamento violento? Você acha que de alguma forma, vendo isso daqui que a gente viu hoje, é possível fazer algo para que esse jovem, essa criança, não melhore assim? Não sei como dizer. Não, sim, claro. Aos 9 anos, com certeza, há muito a ser feito, né? Porque a personalidade, ela vai se formar em torno de 18 a 21 anos. É claro que essa Ok. noção da empatia tem muito da genética, né? Quando a gente fala sobre essa situação, tem muito da genética e tem muito do ambiente. A gente Sim, poderia dizer 50% para cada lado, né? Então, assim, a gente já viu casos, né, estudos de crianças com 7, 8 anos com esse comportamento, que houve ali, muitas vezes, uma adoção ou um tratamento e que a pessoa mais tarde se tornou um indivíduo normal, né? Muitas vezes trabalhando na claro. área de saúde e tal. Agora, algo tem que ser feito, porque se Sim. for realmente dessa maneira, precisa ser muito trabalhado em psicoterapia, né? Enfim. Parece que agora, pelo que eu li, ó, de acordo com o Conselho Tutelar de Nova Fátima, eles falaram que estão tomando todas as providências necessárias e, de acordo com o Ministério Público do Paraná, a Promotoria de Justiça do município abriu o procedimento para poder apurar esse caso. O Ministério Público afirma que a criança vai receber acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e, além disso, o Ministério Público também esclarece que serão investigadas as mensagens de ódio aí que foram enviadas para a família dessa criança, né? Então já começou também essa questão do ódio nas redes sociais e tudo mais. Não vamos entrar nisso. A minha questão que eu queria entrar realmente, né, seguindo dessa parte que você falou, de 50% é o ambiente, 50% seria já nasceu com aquela criança, né? Mas o que eu gostaria de trazer, principalmente, é que você acha que esse ambiente familiar, ele pode, de fato, contribuir para atos como esse? Você acha que talvez um Ele é caso... crucial. Ele não pode, ele é crucial. Mesmo que você tenha uma genética, né? Você ser filho do Ted Bundy com a Jolly Jane, é Poxa, preciso que. Você ter genética assim horrorosa, é preciso que haja, né? E aí tem vários fatores de risco, né? Mas é preciso que haja uma exposição ambiental para que essa personalidade se desenvolva dessa maneira. É claro que vai ser uma pessoa com uma capacidade muito menor de ter empatia, etc. Mas o meio vai reforçando essa personalidade, né? Então o meio com certeza é crucial. E essa coisa do discurso de ódio tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe muita coisa, não sabe se é uma criança que tem uma doença mental mais grave, né? Não sabe como é que vai ser a constância de criação dessa criança, tem que ter muito cuidado no julgamento, né? claro. E, assim, claro que a criança não está sendo divulgado nome, imagem, nem pode, né? Mas provavelmente nessa cidade de Nova Fátima não é uma cidade muito grande, as pessoas sabem quem Ah, é sim, e sabem, a gente conhece essas cidades pequenas, a gente sabe que as coisas circulam, né? sim. Todo mundo já deve saber, até porque todos nós já sabemos, né, o que aconteceu. Agora, a minha questão sobre isso eu fiquei muito chocada e muitas pessoas comentaram no post que eu fiz um post mais cedo sobre isso, falando que dificilmente essa criança vai ter como, né, melhorar, né, diante de tudo que aconteceu ou diante dos recursos que a gente tem hoje no Brasil. Enfim, é um caso que agora a gente está sendo falado, mas que daqui a algum tempo não sei se alguém vai prestar atenção nesse menino, se alguém vai realmente lembrar dele. Parece que ele não teve nenhum caso violento antes, pelo que parece. Parece que ele vive com a avó. A gente não sabe detalhes da vida dele dentro de casa, o que eu acho que vai ser, né? Vamos procurar, está sendo pesquisado. Porém, eu acho que a minha questão, diante de tudo isso, é aquela de novo que eu queria te fazer, de novo aquela pergunta. Você acha que tem algum jeito da gente conseguir evitar com que isso aconteça com uma criança, chegar nesse ponto? Tem algum tipo de sinal que essa criança pode demonstrar? Essa avó falou que ele não tinha nenhum sinal, que ele não teria feito nada antes. Mas o que você acha que pode acontecer ali antes, para que a gente consiga perceber dentro de casa, sabe? Pois é, Érica, assim, não tem nenhum sinal. Um evento dessa magnitude, né, remete a gente a uma criança que não tem empatia nenhuma. Então, é muito improvável que Sim, essa infância tenha sido uma infância super saudável, com muitos amigos, né, assim. Eu acredito que deva ter sinais e que a avó não tenha percebido esses sinais, né? Agora, vai ser uma criança que vai ter menos empatia com as outras crianças, sim. obviamente,
né? É uma criança que costuma ser mais perversa, mais maldosa nas Sim, brincadeiras, com os próprios animais. Muitas vezes acaba ficando mais isolada, porque é, passam-se semanas e você vai percebendo que aquela pessoa, aquela outra criança é mais esquisita, e as crianças vão refutando aquela, né? claro. Então, assim, eu acho que deveria haver sinais, mas a avó, coitada, não percebeu. Mas, assim, é muito Sim. improvável que não tivesse sinais. Não, até porque foram 40 minutos, né? Aquilo que você falou do sadismo foram 40 minutos. Não foi, assim, ele ficou lá bastante tempo. E pelo que eu escutei, eu não sei se é verdade, tá, gente? Enfim, boatos dizem que o pessoal viu que ele invadiu. Não foi assim, ah, o menino invadiu e a gente viu depois. Viram que ele invadiu, mas foi uma criança invadindo. Você Aham, imaginou que aham. ele tivesse pulado para brincar com Pra os brincar, assim. animaizinhos, sabe? Você nunca imaginaria que você iria olhar a câmera e você iria se deparar com aquela cena, né? Aquela cena horrorosa que deve ter sido. Eu fico com muita pena dos donos dos animaizinhos, porque era um hospital de animais. E também para as pessoas que trabalham nesse hospital, para os familiares desse menino também, porque assim, a gente sabe que ele tem avó, mas cadê o pai e a mãe? Né? O que aconteceu com esse pai e com essa mãe? Acho que talvez aí já tenha uma indicação do que pode será que aconteceu para, enfim, uma Sim. estrutura familiar. Cadê a estrutura familiar dele? Espero que o pessoal do Paraná faça um bom trabalho com esse garoto a partir daqui para frente. E também queria saber a sua opinião como médico. Assim, eu sei que você não é, acredito que você não seja especializado na área infantil, mas do que você já viu, como funciona muito essa área, assim? Por exemplo, esse menino agora, o que aconteceria com ele depois de ter saído dessas notícias todas, essa equipe multidisciplinar? O que acontece ali depois? Então, agora nossa, como foi um crime midiático e tudo, né? Normalmente o Conselho Tutelar assume e tem um acompanhamento de perto de uma equipe multidisciplinar. É um serviço que costuma funcionar muito bem, viu, Érico? Assim, esse serviço de Legal, você falou. acompanhamento dos menores infratores e até mesmo, né, as crianças com menos de 12 anos, como você falou, que são inimputáveis. Mas existe, Sim, né? Porque se a gente pega nos adultos, seria o manicômio judiciário e depois da alta do manicômio judiciário, você continua acompanhando, né? Como é que está a família, a rede de suporte social, como é que está a família, está indo no psicólogo, está se tratando, é preciso, né? É algo que é perigoso para a sociedade, então a gente tem que estar acompanhando. claro. Então é mais ou menos o que acontece também com os menores, né? O Conselho Tutelar assume, uma equipe multiprofissional assume, e eu acredito que essa criança vai ter, pelo menos da parte do Estado, isso funciona direitinho, viu, Érica? Então, na sua opinião, recebendo um bom auxílio, o outro 50% ainda pode ser recuperado. Vamos botar 25 aí, porque já está com 9 anos, né? Daqui a 9 ele tem 18. Então, a gente É, torce para que consigamos ter algum resultado aí com esse menino. sim. Enfim, esse é o caso aí de hoje que eu queria trazer. Eu achei bem chocante. Queria puxar, né, pelos casos que a gente trouxe de serial killers, que tivemos aí alguns nomes, como por exemplo o Kemper, né, que é o Edmund Kemper. Tivemos o famoso Jeffrey Dahmer, claro, né, que foi, enfim, ele tinha um fascínio pelos animais mortos e fazia ali dissecação e tudo mais, era bem pesado. E também tem o David Berkowitz, que ele, enfim, também confessou ter torturado vários animais antes dele começar a sua série de assassinatos, e o Albert de Salvo, que é o estrangulador de Boston. E, enfim, esses são alguns casos aí de serial killers que eu só trouxe aqui pro canal o do Jeffrey Dahmer. E nele a gente falou muito sobre isso, sobre essa coisa de começar assim, e se você realmente não percebe esses sinais, se você não vê esses tipos de alerta, pode se tornar uma história maior, né? Mas claro que não, a gente está aqui falando de uma coisa pequena, um fato pequeno. Tem muitas coisas que aconteceram antes desse menino cometer esse ato, tiveram várias coisas que aconteceram aí na vida dele, com certeza antes dele cometer esse ato. Eu acho muito legal a gente relembrar isso, porque um ato ele não é isolado, alguma coisa aconteceu antes na vida dele, e também várias coisas vão acontecer a partir de agora na vida dele. Várias pessoas estão assim, ai, a família tem que ser responsabilizada, o menino tem que ser responsabilizado. Gente, ele é uma criança, ele não vai ser responsabilizado e ele não tem que ser responsabilizado. A família tem que, né, sofrer aí uma equipe multidisciplinar, tem que ficar de olho, né, em quem que esse garoto, quem que essa criança está sendo cuidada, para ver o que acontece dentro de casa. Mas fora isso, não tem o que se fazer. E é isso.
infelizmente, é isso. Espero que realmente esse menino encontre esses 25% e a gente consiga ver uma história melhor no futuro. Eu acho que não vai ser pública, a gente não vai saber o desenrolar, porém, é muito interessante a gente trazer esse caso, porque a gente pode, às vezes, ver sinais de priminhos, de sobrinhos, enfim, alguns sinais, às vezes, perto da gente, que a gente, às vezes, não tem uma câmera para captar, sabe? Enfim. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, eu acho que o principal é conscientizar as pessoas de que, assim, primeiro a gente não sabe se o menino tem uma doença mental grave, que é possível também, seria um Também. diagnóstico diferencial. Assim, a gente entender que essas pessoas são produto de muito ódio familiar, pai, mãe, abandono, Bom, etc. bom, Então a gente não pode, como cidadão de bem, né, vamos lá, promover mais ódio para cima da criança, né? Então você com tem algo que a gente certeza. não pode fazer, pode ser, se a gente quer que essa criança mude, o rumo é que Melhore. não se direcione ódio de forma nenhuma para essa criança, né? Que se direcione amor, afeto, né? Uma tentativa de transformar ele num cidadão de bem. Então, na sua opinião, realmente, provavelmente ele deve ter passado por alguma coisa em casa. Eu acho que sim. Isso não seria uma atitude sem explicação. Sim, Talvez não em casa com a avó, mas algo fez com que ele se desenvolvesse dessa na maneira, vida né? Para dessa além da criança, sim. genética, sim. Falando aqui, a gente está só baseado, claro, no que a gente viu, nas notícias que a gente tem. A gente não sabe de nada da vida dessa criança, a gente está só realmente. Ele é um médico, doutor, formado, então, assim, ele tem a base para falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Porém, isso que a gente está falando não é. A gente não tem notícia, a gente não tem informação sobre a família dele. Então é só achismo até então sobre o que a gente acha que pode ter acontecido por trás ali desse caso. Então é isso, Eric, doutor Eric. Eu não sei nem que horas são no Brasil, acho que são agora 10 e 10 e meia. meia. Brasil jogando. Tá bom, Eric, muito obrigada pelo seu tempo. A gente se vê em outros Valeu. episódios. Então Valeu. é isso. Quem quiser acompanhar o Dr. Eric, Eric, fala das suas redes sociais, fala onde as pessoas podem te encontrar e te mandar mensagem também. Então, eu tenho o meu Instagram, que é o @drericpetri, né? E estou começando um projeto de psiquiatria forense especificamente, que é o Forenses, né? É o 4 numeral ENSIS. Então eu vou deixar aqui na descrição para qualquer pessoa que quiser continuar a conversa com ele, seguir ele e acompanhar o que ele fala. Ele posta vários conteúdos lá, mais especializado no assunto da psiquiatria. Então, para quem tem curiosidade, quer se aprofundar um pouquinho mais, vai lá no perfil dele. E a gente vai continuar trazendo aqui. Se você tiver alguma sugestão de caso ou de alguma coisa que eu possa comentar com ele, eu posso trazer no próximo episódio. Então é isso. Muito obrigada, Eric. Valeu, um abraço, pessoal.